O perigo das motos. 70% das indenizações por acidente de trânsito no Brasil envolvem motociclistas. O cara abriu uma porta do carro, eu peguei a porta no meio do peito. É preciso ter cuidado nas ruas e com os equipamentos de segurança. A Justiça manteve a multa a uma empresa que vendia capacetes sem o selo do Inmetro. Fãs que se arriscam para ver os ídolos e ficar o mais perto possível deles. Eu tava escorada, essas grades assim, claro, bem mais grossas, né? Mas eu tava meio que escorada assim, com o braço assim na grade e o muro já era aqui. Daí no que o portão abriu, o braço já foi para trás do muro. E daí nisso quebrou o cotovelo e rompeu tudo. A fã de Luan Santana teve o braço esmagado no portão do aeroporto e vai receber indenização. Parkinson, uma doença grave que garante ao paciente o direito de liquidar o financiamento do imóvel. Mas a seguradora não permitiu. A Caixa Seguros negou o requerimento administrativo, alegando que a doença dele já era pré-existente. O paciente levou o caso aos tribunais. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. A cada 10 indenizações por acidente de trânsito no Brasil, pagas pelo DPVAT, 7 envolvem motos. O capacete é o item de segurança mais importante para o motociclista e não adianta comprar o equipamento sem garantia de qualidade. Em São Paulo, a Justiça manteve a multa a uma empresa que vendia capacetes sem o selo do Inmetro. Para fugir dos congestionamentos, eles se arriscam nos corredores das avenidas mais movimentadas. A moto é o veículo que mais mata no trânsito, revela o Observatório Nacional de Segurança Viária. Só na cidade de São Paulo, há 1.200.000 motociclistas habilitados e um morre por dia vítima de acidente. Reginaldo escapou por pouco. O cara abriu uma porta do carro, eu peguei a porta no meio do peito. Abri a porta no meio do peito, no corredor, abri a porta no meio do peito e caí. Foi a queda que eu tive. Quem sobrevive às quedas sabe o quanto o capacete é importante para salvar uma vida. O motoboy João Carlos, que trabalha nas ruas da capital há 17 anos, não se descuida na hora de comprar o equipamento de segurança. Tem que se preocupar, olhar sempre a etiqueta aqui, sabe, que tem, ó, para ver se não está vencido, olhar o selo do Inmetro para ver se o capacete é bem garantido mesmo. Para amanhã depois não bater a cabeça, ter um traumatismo craniano. Este laboratório faz testes para o Inmetro. São feitos ensaios de capacetes de fabricantes e importadores. Mas para receber o selo de segurança, o equipamento precisa passar por pelo menos 6 testes mecânicos. A gente faz o ensaio da viseira, resistência da viseira, né? Aí nós fazemos um ensaio dimensional para ver qual é o ângulo de visão do capacete. Tem um ensaio de deformação, a gente comprime o capacete e vê qual é a compressão máxima. Tem o ensaio de descalçamento, que é um deslocamento do capacete da cabeça. Tem o ensaio de sistema de retenção, que nós fazemos para testar o sistema para ver se está funcionando ou não. Tem o ensaio mais importante, que é o de impacto, né? Ele simula exatamente a queda de um motoqueiro. Desde 2001, uma norma brasileira determina as características mínimas de segurança dos capacetes. De lá para cá, o Inmetro publicou e atualizou portarias com adequações para importadores e fabricantes. Regras que são usadas para fazer a fiscalização no Brasil. Aí você verifica dentro do capacete essa etiqueta interna. O que ela tem que ter? O selo do Inmetro também, mês e ano de fabricação, o tamanho e 2 frases de advertência, que fala que é um bem não perecível e que, assim, qualquer queda que ele tenha, um impacto forte, tem que ser substituído. Detectou-se que não tem o selo, o produto é apreendido e vai ser aplicada uma penalidade. Por não cumprir as normas, uma loja de motos de Itu, no interior de São Paulo, foi multada por fiscais do Instituto de Pesos e Medidas do Estado. O comerciante recorreu à justiça, alegando que a culpa era do fornecedor que vendeu os capacetes sem o selo. Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a multa com o mesmo entendimento da primeira instância. Tanto o fabricante quanto o vendedor devem estar cientes das regras.
O condutor não pode andar sem o capacete e sem ele estar certificado pelo Inmetro. Se houver uma blitz e o condutor for parado, ele vai ser autuado, pode sofrer até apreensão da motocicleta também. Ainda para a representante da Associação Nacional dos Fabricantes e Atacadistas de Motopeças, os produtos de baixa qualidade não protegem o motociclista. E o que é pior, há no mercado peças com certificações falsas. Aqui você pode ver uma amostra que esse capacete ele chega a ter um selo, é um selo falso, que ele traz o logotipo do Inmetro, o logotipo do organismo de certificação, e ele é falso. No primeiro impacto, ele já ficou dessa maneira. Ou seja, se o motociclista comprar um capacete desse, mesmo com um valor menor, o risco, a vida dele é muito grande, porque talvez aqui nesse primeiro impacto que ele sofresse, ele já poderia ter até perdido a vida. E, infelizmente, foi o que aconteceu com o amigo do motoboy, João Carlos. Um amigo meu já aconteceu isso daí já, dele bater, o capacete ser um capacete bem simples, né? Esses capacete barato, e no final ele veio até a falecer por causa disso aí. A sua vida é mais importante que o capacete. Doenças graves que não têm cura e incapacitam o trabalhador dão direito à aposentadoria por invalidez e também garantem ao paciente que é mutuário o direito de liquidar o financiamento do imóvel. Mas uma seguradora negou a quitação a um cliente com Parkinson, alegando que ele já tinha a doença antes de assinar o contrato. O caso chegou aos tribunais. Ansiedade, insônia, depressão e até pesadelos. Sintomas que podem estar relacionados a várias doenças, entre elas o Parkinson. Mas para chegar ao diagnóstico não é fácil, são tantos os sinais. Tremor no braço esquerdo, enrijecimento do pulso, da mão, dor na perna esquerda. Dona Ana Maria teve a confirmação da doença há 15 anos, mas os sintomas começaram a aparecer 7 anos antes. O meu cardiologista falou, procure um neurologista. Aí eu fui a essa consulta no Hospital Sara e o neurologista fez os testes e falou, a senhora tem Parkinson. Parkinson é uma doença neurodegenerativa que compromete os movimentos. Tem 4 sintomas principais que é o que vai levar ao diagnóstico, que são tremor de repouso, que é um tremor em uma parte do corpo que não está sendo ativada por movimento, então geralmente acontece quando a mão está apoiada em alguma superfície ou quando ela está pendente, pendurada quando o paciente está andando. Bradicinesia, que é a lentidão de movimentos automáticos e voluntários, e rigidez. Essa rigidez era testada com a gente movimentando as articulações, geralmente o punho, o cotovelo, o joelho. E um quarto sintoma que é a instabilidade postural, que é a tendência a quedas. Esses sintomas, que vão se agravando com o tempo, podem levar a pessoa à aposentadoria por invalidez e complicar, além da saúde, a vida psicológica e financeira do paciente. Foi o que aconteceu com um homem impedido de trabalhar por causa do Parkinson. Dono de um imóvel financiado, ele acionou o seguro para quitar o apartamento, uma condição que está prevista em contrato no caso de doença incapacitante. Mas a Caixa Seguradora, responsável pela indenização, se recusou a fazer o pagamento. Alegou que houve má-fé do cliente por não ter informado que tinha a doença quando assinou o contrato. A Caixa Seguros negou o requerimento administrativo, alegando que a doença dele já era pré-existente, que ele, no momento da contratação, ele sabia da doença e omitiu, o que não é verdade, porque não houve nenhum relatório médico da Caixa Seguros, não houve nenhum formulário. O caso precisou ser resolvido na Justiça. Em primeira instância, o dono do imóvel teve o pedido negado. O juiz de primeira instância negou o pedido, dizendo que havia um contrato e que ele aderiu a esse contrato por livre e espontânea vontade e que a previsão contratual era de que, se houvesse uma doença pré-existente, não poderia acionar o seguro. O segurado não concordou com a decisão e recorreu ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília. Ao analisar o processo,
A quinta turma teve outro entendimento. Para os desembargadores, a falha foi da seguradora, que não exigiu atestado de saúde, exame médico ou provas de que houve má-fé do cliente. Por isso, os magistrados determinaram: a Caixa Seguros deve quitar o imóvel. A seguradora, ela precisa que o segurado apresente esses exames para comprovar se ele possui ou não uma doença pré-existente. Em não havendo essa exigência, não cabe à seguradora questionar ou negar a cobertura sob a alegação de pré-existência. No Brasil, pelo menos 200 mil pessoas sofrem com Parkinson, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E foi pensando em ajudar essas pessoas que a cientista Daniele Lanzer, que teve diagnóstico precoce da doença, criou o projeto Vibrar com Parkinson. Segundo ela, faltam informações sobre a doença. Através de redes sociais, eu fui encontrando outras pessoas que também receberam o diagnóstico de Parkinson e se escondiam. E também tinham a dificuldade de acesso à boa informação, que não tinha nada na época, era muito pouco, geralmente em inglês, né, em sites do exterior. E aí, devido à minha formação, os contatos que eu tinha, eu resolvi criar o projeto Vibrar com Parkinson para poder auxiliar essas pessoas também a melhorarem a qualidade de vida delas, através do conhecimento. Marcelo também faz parte do projeto e diz que é preciso mais atenção e direitos para as pessoas que têm a doença. Como o tratamento ele é individualizado, muitas das vezes supera a margem de R$1.000 por mês para você adquirir um tratamento. Isso eu só estou falando do medicamentoso. Dona Ana Maria garante que com o tratamento adequado é possível ter qualidade de vida, mesmo com o Parkinson. Levanto sozinha, faço as coisas, faço almoço quando a menina não está aqui, faço as coisas em casa, mexo com as minhas plantas, com a minha jardinagem, e aí vou levando a vida. A Caixa Seguradora informou que não vai recorrer da decisão. Fã faz de tudo para chegar perto do ídolo. Passa a noite na fila antes do show, fica no sol, na chuva, na frente do hotel. No sul do país, uma jovem resolveu aguardar a chegada de um cantor sertanejo em Porto Alegre. Ela ficou na área de desembarque do aeroporto Salgado Filho e, quando o portão fechou, esmagou o braço da jovem. Ela entrou na justiça contra a Infraero e vai receber indenização. Tuane estava entrando na adolescência quando fundou um fã-clube para um dos cantores mais populares do país. Cada vez que o cantor Luan Santana se apresentava em Porto Alegre, Tuane e as amigas monitoravam os passos dele, até mesmo o número do portão que ele iria desembarcar no aeroporto. Todo mundo já sabia que lá era o portão que ele ia, já estava bem batido assim. Tanto que a gente parou de ir em hotel porque a gente não tinha certeza do hotel e ia para o aeroporto porque tinha certeza que ele ia para lá. Em novembro de 2015 não foi diferente. A jovem saiu de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, e veio até o Aeroporto Internacional Salgado Filho. Aqui, ela e outras 60 amigas passaram a tarde em frente a este portão, justamente por onde sairia o cantor. Só que o plano delas não deu certo. E pior, quase acabou em tragédia. Naquele dia, até a hora do acidente, tinha chegado só a avó do Henrique e Juliano, mas eles não pararam. Eles não pararam. Que foi até o motivo que fez a gente levantar e ir pro portão, porque até então a gente estava tudo sentado na grama, conversando fiado, porque a gente sabe que o Lua chegava mais tarde. Assim. E aí você ficou bem no início. Daí eu era a assim, última do portão. Na expectativa de chegar o mais próximo possível do ídolo, Tuane colocou um braço entre as grades do portão e não teve tempo de tirar quando ele foi aberto. Com o impacto, a jovem teve fratura exposta na altura do cotovelo e rompimento de músculos. Eu estava escorada, essas grades assim, claro, bem mais grossas, né? Mas eu estava meio que escorada assim, com o braço assim na grade e o muro já era aqui. Daí no que o portão abriu, o braço já foi para trás do muro.
Aí daí nisso quebrou o cotovelo e rompeu tudo. Tuane passou por várias cirurgias e perdeu parte do movimento do braço. Indignada, a família dela entrou na justiça contra a Infraero e a empresa responsável pela segurança do evento e pediu indenização por danos morais e estéticos, além de pensão vitalícia. Tivemos vários elementos para ingressar com a ação. A questão da responsabilidade da Infraero, né? A questão da falta da prestação do serviço, a empresa terceirizada que prestava o serviço de segurança no local, né? Que não foi suficientemente responsável no momento do ocorrido, né? Em primeiro grau, o pedido foi parcialmente atendido. A justiça determinou que a jovem recebesse indenização, mas negou a pensão. O argumento é que parte da culpa teria sido dela. Houve recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas a decisão foi mantida. A turma considerou presente a culpa da parte particular da jovem, porque ela, na verdade, ficou com os braços dentro da grade, né? Ao contrário de outros populares que estavam ali, que se afastaram. O que se considerou foi que a Infraero deveria ter sido mais incisiva no sentido de não permitir a aproximação dos populares naquele portão. No processo, a magistrada ressaltou ainda que houve negligência da Infraero e da empresa de segurança para prestar socorro a Tuane. Alertaram, mas não foram incisivos no sentido de afastá-los dali. Na hora, a mãe de uma menina que estava lá na outra ponta veio me atender e nisso eu fui cair, ela olhou, ela não desmaia, do que ela falou não desmaia, eu já levantei e eles me levaram para a casinha de segurança. Hoje, quase 3 anos após o acidente, Tuane mostra boa recuperação, mas não é a mesma fã do passado. Curti, eu curto, mas não fui mais em show depois, não fui mais em aeroporto, não fui mais em hotel, curto agora só músicas como qualquer artista mesmo. Quando um animal é apreendido ou socorrido depois de um acidente, ele deve ser encaminhado para um centro de triagem vinculado ao IBAMA, os chamados CETAS. Eles existem em todo o país, mas no Rio de Janeiro, a Justiça Federal entendeu que a unidade está num lugar inadequado. É que uma estrada foi construída ao lado dos CETAS e a licença ambiental da obra já previa a construção de um novo espaço para abrigar os animais. Nas estradas, os policiais rodoviários estão de olho na situação dos carros, documentos irregulares, armas e drogas. Mas não é só isso. A fiscalização também está atenta ao tráfico de animais silvestres, que muitas vezes são transportados de forma cruel. Olha, é muito comum eles transportarem dentro de caixas de papelão, às vezes sem ventilação, dentro de gaiolas mínimas, com dezenas de aves, por exemplo, dentro de uma caixa de papelão em péssimas condições, no calor, dentro da mala de carro. Quando você abre, às vezes grande parte está morto. No ano passado, a PRF apreendeu, só nas estradas federais que cortam o estado do Rio de Janeiro, 315 animais silvestres durante as operações. Em 2018, esse número cresceu. Até outubro, já tinham sido 352 bichos encontrados pelos agentes. Os que sobrevivem, de acordo com José Hélio, são encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, o CETAS de Seropédica, na Baixada Fluminense. É a unidade que desenvolve programas para reabilitar e depois devolver o bicho ao habitat natural. Este biólogo, com mais de 30 anos de atuação, explica como é o trabalho. Pegar um bom veterinário que está lá, eles têm esse bom veterinário, me diga qual é o quadro clínico dessa espécime. Não apresenta parasitas, não apresenta isso, não apresenta aquilo, está apta a ser reintegrada. Ok, vamos fazer a reintegração. Não, apresenta inadequações, não pode ser reintegrada, vai ter que viver em confinamento. Isso sim é tratar um animal com respeito. O CETAS de Seropédica foi construído no meio da Floresta Nacional Mário Xavier, criada em 1986. Na época, era considerado
o lugar ideal para a reabilitação dos animais, bem diferente do que está acontecendo agora com a chegada do Arco Metropolitano. A construção desta grande rodovia que atravessa 5 municípios tem sido criticada por ambientalistas. O CETAS no lugar errado. Você tem um alto nível de poluição sonora, você tem um alto nível de poluição do ar. Obviamente, isso causa um estresse ao animal e leva o animal à morte. Mas tudo isso poderia ter sido evitado. É que para autorizar a obra, a condição era construir uma nova unidade do IBAMA. A determinação fazia parte da licença de instalação concedida pelo Conselho Estadual de Controle Ambiental ao governo do estado do Rio para a implantação do arco. Como isso não aconteceu, o Ministério Público Federal decidiu entrar na Justiça com uma ação civil pública. Até hoje não se cumpriu tudo o que tinha que ter sido cumprido de condicionante. É um elevado maciço, né, que não é nem viaduto, enfim, ele corta realmente a floresta ao meio. Infelizmente era uma obra de interesse do governo naquele momento, de PAC, aceleração do crescimento, né? E no final das contas, né, eu acho que nem funcionando completamente, nem pronta a obra completamente ela está, e muito menos obedecendo, né, as condicionantes ambientais que tinham sido exigidas, né? E a Justiça Federal decidiu: o Rio de Janeiro tem que construir um novo CETAS e deu prazo até 180 dias. A sentença diz que houve omissão do Estado, que desde 2014 o edital para as obras do novo centro de triagem vem sendo adiado e nenhuma providência foi tomada. A decisão foi confirmada em segunda instância. Nem o IBAMA, responsável pelo CETAS de Seropédica, nem o governo do estado do Rio quiseram se pronunciar sobre a condenação. Para os ambientalistas, essa é uma vitória para quem se preocupa com a preservação da fauna brasileira. O absurdo dessa questão do CETAS RJ estar ao lado de uma estrada de grande porte é a construção da estrada e não do CETAS. Essa é a questão. Então não poderiam ter deixado construir a estrada. Só constrói a estrada depois que tirar o CETAS. Uma briga por dinheiro e terras ameaça o maior parque público do Recife. O INSS reivindicou a área verde de 7 hectares, que é usada pela população diariamente há mais de 30 anos. O Instituto quer que a Prefeitura pague uma dívida pelo uso do espaço ou devolva o parque para o INSS. Mas uma liminar da Justiça suspendeu a disputa. Um parque às margens do rio Capibaribe, um verdadeiro pulmão para a zona norte do Recife. Um espaço que há décadas faz parte do dia a dia da população. Desde a minha época de adolescência que eu já vinha para cá, desse parque. Já namorei desse parque. História que se mistura com a vida da cidade. As terras onde hoje funciona o Parque da Jaqueira faziam parte de um grande sítio do comerciante Henrique Martins no século XVIII. Na época, ele mandou construir esta capela e o local chegou a abrigar ainda um campo de futebol e um clube. Era um espaço onde as pessoas às vezes jogavam peladas, o terreno tinha um matagal, né, e era usado por um ou outro morador da área que não tinha a densidade demográfica que tem hoje. Oficialmente, o Parque da Jaqueira foi inaugurado em 1985. Foi o primeiro local ao ar livre do Recife pensado para a promoção da saúde e do lazer. Seria um parque integrado, com pista de Cooper, um local para dança, um local para encontros. Sim, o parque tem tudo isso. E ainda pista de bicicross, parques infantis, equipamentos para exercícios físicos, área para piqueniques, atrações que trazem gente daqui e de outras cidades. A gente mesmo é de Olinda e a gente veio para cá justamente por isso, porque lá em Olinda não tem tantos parques assim. E aqui é um lugar muito bacana, porque justamente qualquer pessoa pode chegar e estar aqui, né, fazer um piquenique como a gente, essas coisas assim. No meio de tanta beleza e história, um impasse administrativo colocou em risco o uso do espaço público.
O terreno do parque pertence ao INSS. Seria destinado à construção de um residencial, mas em 84, um acordo de comodato por 16 anos permitiu a transformação do espaço em parque pela Prefeitura do Recife. O prazo expirou e, em 2001, uma lei federal autorizou o INSS a doar o terreno à Prefeitura. A autorização foi reforçada em 2007, com a assinatura do termo de transmissão do terreno. E em 2010, uma lei municipal transformou a área do parque em unidade de conservação da paisagem. Só que mesmo com todos esses documentos, o INSS cobrou da Prefeitura do Recife R$100 milhões pelo uso do terreno durante o período em que ficou irregular e mais 87 milhões para a compra da área. Exigências que poderiam pôr fim à história do parque. A população vai perder muito, né? As crianças principalmente, porque é um lugar mais próximo, acho que não só para mim, mas para muita gente. É impensável uma coisa dessa, sabe? Inaceitável uma coisa dessa. A notificação do INSS chamou a atenção do advogado Jaime Asfora, que também é vereador. Ele entrou com uma ação popular na Justiça contra a medida. É uma loucura, é contra a doutrina, é contra a Constituição, é contra o bom senso, é contra a lógica e é contra leis federais e leis municipais. É uma coisa inadmissível. A Justiça Federal concedeu uma liminar para que o parque continue sendo usado pela população. A Justiça entendeu que há perigo de os cidadãos perderem um dos mais importantes patrimônios históricos e ambientais da cidade e reconheceu que o local é um bem comum do povo. O mesmo pensamento do ex-prefeito do Recife, Joaquim Francisco. O parque é utilizado plenamente com uma grande vantagem para o INSS, que é o proprietário inicial. Por quê? Hoje o Parque da Jaqueira é uma academia de saúde. É isso. O Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!